Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Brasileirão, vitória do Vasco contra o Internacional, uma goleada inacreditável, né? O Vasco que vinha de 5 derrotas seguidas, o Internacional que já vinha numa sequência muito ruim. Era um jogo muito importante para ambos, né? O Internacional buscando uma vitória para tentar se afastar da zona de rebaixamento, o Vasco para acabar com qualquer medo possível de uma zona de rebaixamento e, é claro, quem sabe integrar a luta de uma última vaga pré-Libertadores, mas fato é que, assim, o resultado é um negócio assustador, 5-1. 5-1 pro Vasco do Diniz, né? Tipo, o trabalho do Ramon Dias no Internacional é uma atrocidade, né? Muito ruim, né? E o Ramon Dias virou um técnico futebol brasileiro mesmo, né? Tá fazendo igual os outros veteranos aqui, rodando o Brasil inteiro, né? Já teve no Corinthians, já teve no Vasco, agora tá no Internacional. E o trabalho não anda, né? Tipo, e esse trabalho aí eu vou te falar, né? Tipo, um dos piores que eu vi de um estrangeiro fazer até aqui no Brasil, porque o Internacional só piorou. Não que estivesse voando anteriormente com o Roger Machado, né? Não tava, só tava piorando. Inclusive, eu não acho que estaria muito diferente a situação se tivesse mantido o Roger Machado, mas realmente, assim, o time não consegue encontrar nenhum tipo de resposta. Os estrangeiros que vieram com altas expectativas, investimentos pesados, Ener Valencia, Rafael Santos Borré, nenhum deles consegue render. E o Internacional hoje é uma equipe que ataca mal, se defende mal, não controla jogos, o meio-campo joga muito mal. Então, assim, não tem coisa positiva para você olhar. Quando você vai enfrentar o time do Diniz, não consegue machucar no contra-ataque, você só apanha, né? Você é envolvido por ele, coisa que nenhum time, assim, do restante do Brasileirão estava sentindo enfrentando o Vasco do Diniz nas últimas rodadas. Isso mostra que tem coisa errada, né? Porque, como eu disse, o Vasco vinha de 5 derrotas seguidas. O Vasco tá jogando muito mal. E, do nada, assim, o time tinha... Vai lembrar, o Vasco nos últimos 5 jogos tinha marcado... São 5 jogos, se não me falha a memória. Um gol marcado, 10 sofridos. Esse time meteu 5-1. Tipo, como é que o time sai de 1-10 nos últimos 5 jogos para 5-1? Esse é o ponto. Esse é o X da questão. O quão mal você tem que estar para você enfrentar o time em crise e ser humilhado. O Internacional está nesse momento, né, em 16º, tá uma posição à frente da zona de rebaixamento, né? O Vitória está 2 pontos atrás. Se o Vitória ganhar na rodada, o Internacional termina a rodada na zona de rebaixamento. E eles são ultrapassados pelo Santos também. Vai lembrar, mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, derrotas, mas a questão é, o saldo de gols que antes estava a favor do Internacional, nessa rodada são 7 gols para o Santos, porque o Internacional perde com 4 gols de diferença e o Santos ganha com 3. O Santos, nesse momento, está ganhando do Sport por 3-0 e no saldo de gols está passando na tabela. Então, assim, o resultado é uma catástrofe para o Internacional em várias maneiras, né? Levar 5-1 de um oponente que teoricamente dava para conseguir pontos, a moral é destruída, e aí vê um time que estava atrás na tabela, prejudicado nos critérios de desempate, conseguir reverter uma desvantagem enorme em apenas um jogo. Então, no momento, a pressão no Internacional é maior do que nunca, e a chance de rebaixamento é muito real. E mesmo que, assim, vamos supor que não caia, dá até para se recuperar com uma boa janela, escolhendo o melhor técnico, mas não sei não, né? Esse elenco do Internacional precisa de uma boa reestruturação. E o Vasco pode aí contar com um jovem talento fantástico que é o Ryan. Olha, ele é muito bom e é muito por isso que eu acredito que ele não fica muito tempo dentro da equipe carioca, né? Hoje, assim, né, a equipe do Ramon Dias deu tantos espaços, né, que o Vasco acabou sobrando bastante no jogo, né? Tipo, o Diniz conseguiu trabalhar bem essas trocas de passe, havia muito espaço para ele fazer isso. Os jogadores se movimentaram bem. Foi uma partida realmente muito boa do Vasco, se impôs, sofreu um gol no fim do primeiro tempo que poderia ter sido perigoso, abalar a moral da equipe, mas voltou para o segundo tempo muito atento, conseguiu pressionar bem e aproveitou, obviamente, todas as fragilidades que a equipe gaúcha mostrou. Então o Vasco consegue essa vitória, o Vasco consegue 3 pontos muito importantes que afastam eles da briga contra o rebaixamento e nesse momento eles têm 45 pontos. Estão empatados com Bragantino, Corinthians e Atlético Mineiro. Detalhe que Corinthians e Atlético ainda vão jogar na rodada, né? Ainda tem um jogo a menos. E assim, o Vasco tem a vantagem do número de vitórias, ele tem 13 vitórias, ou mesmo do Bragantino, uma a mais que o Corinthians, 2 a mais que o Atlético Mineiro, mas a questão é,
o primeiro critério de desempate dentro do futebol brasileiro é o número de vitórias, só deixando isso claro. E assim, no saldo de gols, o Vasco tem uma vantagem contra o Bragantino, que tem menos 14, o Vasco menos 2, o Corinthians tem menos 4, o Atlético menos 2, mas aí é aquele negócio, né? Isso só vai ser útil se houver um empate em pontos e número de vitórias, né? Então, para o Vasco, no momento, esse critério de desempate em si não faz tanta diferença só para o Bragantino, mas ajuda bastante, né? 4 gols a mais, isso daí pode ajudar, principalmente olhando ali para o lado do São Paulo, porque o São Paulo está 3 pontos à frente, e é importante conseguir esses resultados. O Vasco tem um saldo de gols melhor também do que o oitavo e o nono colocado. Lembrando, se for em oitavo lugar, é pré-Libertadores porque vai ter uma vaga extra do campeão da Libertadores, né? Pode ter uma vaga extra por parte do Cruzeiro, ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, né? São os times que estão lá no top 5 ainda vivos, né? Mas, por outro lado, né, o Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil. E acho que esse resultado é importante até para isso, né? O time ganhar um pouco de confiança e voltar a acreditar um pouco mais nos resultados agora que conseguiu vencer muito bem o Internacional e mostrar que não desaprendeu a jogar futebol, quem sabe encerrar o desfecho da tragédia shakespeariana que quase todo o trabalho do Diniz é. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.